Shalom, queridos! Hoje é dia 18 de fevereiro do ano de 2024 e no nosso calendário judaico nós estamos no dia 9 de Adar do ano 5784 a partir da criação. Estamos aqui, queridos, mais uma vez no Compartilhando a Torá e a nossa missão, o nosso propósito como bons Benei Noach é compartilharmos a paraxá semanal da Torá. E sempre lembrando que todo comentário, toda exposição aqui da paraxá semanal sempre será contextualizada, aplicada para a vida espiritual de um Benei Noach, isto é, aquele que decidiu seguir uma fé monoteísta, crença em um único Deus com fundamentação judaica e orientação rabínica. Então, bora estudarmos mais uma paraxá semanal da Torá. Essa semana, nós iniciamos, queridos, os nossos estudos na paraxá de Terumá. O nome, o termo Terumá, no hebraico, significa, no português, contribuição. E nós sabemos que quando nós estudamos a paraxá de Terumá, contribuição, logo de início, nós percebemos ali no capítulo 25 de Êxodo, uma referência de quando Hashem, de quando o Eterno, ele vai chamar Moisés e dizer para ele: peça ao povo que tragam a mim uma contribuição para a construção do Mexicã do tabernáculo, porque o meu desejo é habitar no meio do povo. Então essa contribuição fica bem evidente para nós, dentro da nossa paraxá, tem um propósito, tem uma finalidade, que é a construção do tabernáculo, a construção do Mexicã. A nossa paraxá, ela contém 96 versículos, 3 mitzvot, 3 mandamentos. E para quem vai estudá-la durante a semana, ela contempla Êxodo capítulo 25, verso 1, até o capítulo 27, verso de número 19. Então, com base no livro de Êxodo, capítulo 25, versículo 1, ou Shemot, capítulo 25, verso 1 em diante, eu gostaria de trazer uma temática para juntos estudarmos essa paraxá. Deus será revelado a todos. É sobre isso que nós estaremos falando. E para nós iniciarmos nessa parte introdutória, eu gostaria de trazer um texto do livro do profeta Isaías, capítulo 51, versículo 4, onde o profeta Isaías diz: instruções vos darei, e a minha Torá será uma luz para todos os povos. Então o profeta Isaías, ele coloca a Torá como uma instrução para todos os povos. Essa semana eu conversava com um líder religioso aqui na cidade a qual eu moro, e esse líder religioso me disse: olha, a lei é maldição. A lei só serve para mostrar a maldição. Eu disse para ele: negativo. Quando nós olhamos para a Torá, quando nós olhamos para os profetas, nós percebemos que quando nós praticamos os mandamentos de Deus, nós atraímos a presença de Deus para a face da terra. Porque a própria Escritura diz, por exemplo, livro de Salmos, capítulo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, se nós guardarmos os mandamentos de Deus, sem sombra de dúvida, toda a terra será transformada. Haverá uma mudança, a presença, a Shekhinah de Hashem, de Deus, descerá sobre a face da terra. Porque Deus, de fato, ele deu os mandamentos dele para que todos sejam guardados. Então a lei, a palavra de Deus, a Torá, nunca é maldição. Deus nos livre
desse pensamento. Então, o que o profeta Isaías está falando é que, de fato, a Torá é uma instrução e é uma luz para todos os povos. Muito bem, queridos. Então, hoje, já que a Torá é uma instrução, hoje nós estaremos falando sobre esse tema: Deus será revelado a todos. E nós vamos perceber aqui, no decorrer desse shiur, no decorrer dessa aula, que de fato, tanto agora como lá no futuro, as nações servirão um único Deus, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras Sagradas, o Deus da Torá. Queridos, e nessa introdução ainda, eu quero trazer aqui um resumo dessa porção da Torá, a qual vamos estudar. A Parashá Terumá abrange os 96 versículos e contém 3 mitzvot. É uma referência a Hashem pedindo uma contribuição para a construção do tabernáculo, como já falado aqui. Nesta Parashá encontramos a instrução detalhada sobre a construção do tabernáculo e sua mobília. Hashem instruiu Moisés a pedir ao povo judeu que contribuísse com materiais preciosos, como ouro, prata, tecidos, para a construção do Mexicã ou do tabernáculo. O tabernáculo era um local sagrado, onde o povo judeu se conectava com Hashem e oferecia sacrifícios. Era uma estrutura portátil que acompanhava o povo durante a sua jornada no deserto. A construção do tabernáculo foi um ato de devoção e amor ao Eterno. Então, um breve resumo aqui sobre a Parashat Terumá, contribuição. Nós vamos ver dentro da mesma Hashem, o Eterno, pedindo para o povo trazer uma contribuição para a construção do tabernáculo. Então, é isso que nós vamos perceber aqui nessa Parashat. Agora, nós estaremos lendo o primeiro versículo da Parashat. Eu estou aqui com a Torá, com o comentário do Rashi, que é um dos maiores comentaristas da Torá. Então, o livro de Êxodo, Shemot, capítulo 25, verso 1, diz assim. Eu vou ler agora o versículo 1, o verso de número 2, e vamos ler também o verso de número 8. Deus falou a Moshe dizendo: fale aos filhos de Israel e faça com que eles peguem para mim uma contribuição. Peguem minha contribuição de todo aquele cujo coração inspirar para dar. Esse foi o verso 2. Agora vamos ler o verso 8. Eles farão um santuário a mim, e eu morarei dentro deles. Bom, é com base nesses versos que nós vamos aqui estar expondo, fazendo a exposição dessa Parashat. Lembrando que o tema é Deus será revelado a todos. E de fato, a vontade de Deus é que todos os seres humanos agradam a Ele. Nós não temos dúvida disso. Quando nós estudamos, por exemplo, os 10 ditos, conhecidos como os 10 mandamentos, que estão registrados lá no livro de Êxodo, capítulo 20, se você ler ali o livro de Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos e contar as letras dos 10 mandamentos, nós vamos chegar num total de 620 letras hebraicas, isto é, 613 mais 7. Muitos comentaristas da Torá vão falar para nós que esse cálculo ele é uma alusão aos mandamentos de Hashem para toda a humanidade. Os 613 mandamentos para os Benei Israel, para os filhos de Israel, e os 7 mandamentos para os gentios, para as demais nações. Então é muito interessante, é algo já elaborado por Deus, e não foi colocado à toa ali essa quantidade de letras. Então 620 é uma alusão a todos os mandamentos de Hashem, tanto para os judeus como para os gentios. E aí, nós sabemos, queridos, que quando nós estudamos a Torá escrita junto com a Torá oral, nós aprendemos que Hashem, que o Eterno,
ele deu para Adão 6 mandamentos. E posteriormente, pós o dilúvio, Hashem, o Eterno, ele acrescentou o 7º mandamento, de não comer a carne de um animal, estando ele ainda vivo. Então, os 7 mandamentos para as nações, ele tem a sua origem em Adão, e é fechado o pacote de 7 mandamentos ali em Gênesis capítulo 9, verso 4, onde o Eterno, ele ordena, ele dá o 7º preceito para Noé, para não comer a carne de um animal, estando ele ainda vivo. Então, isso traz para nós o seguinte insight, o seguinte pensamento, a seguinte reflexão: Deus deseja revelar a sua vontade a toda a humanidade. Como começa a nossa parashat, queridos? Livro de Êxodo, capítulo 25, verso 1, está escrito: Deus falou a Moshe dizendo. Então nós percebemos que a parashat começa com um diálogo entre Deus e Moshe. Isso é bem evidente para nós aqui no versículo 1. Qual foi o recado de Hashem para Moshe? Versículo 2. Fale aos filhos de Israel e faça com que eles peguem para mim uma contribuição. Pegue minha contribuição de todo aquele cujo coração o inspirar para dar. Então, como eu já disse, Hashem orienta Moshe a pegar uma contribuição para a construção do Mexicã. E aí o Rashi explica esse termo, peguem para mim uma contribuição. O Rashi fala para nós que isso significa dedicada ao meu nome, isto é, era uma contribuição voltada para Hashem. E quando nós lemos aqui o Passuk 2 de Shemot, capítulo 25, verso 2, nós encontramos o termo para contribuição. Então o Rashi, ele explica para nós, devem separar de sua propriedade uma contribuição voluntária. Então, os Benei Israel, eles deveriam, de forma voluntária, separar uma parte da sua propriedade para, assim, contribuir para a construção do tabernáculo. E aí surge a pergunta: qual a finalidade da construção do Mexicã, do tabernáculo? Versículo 8. Eles farão um santuário a mim e eu morarei dentro deles. Então, significa que Hashem vai morar no meio deles. Então, olha que interessante. Nós bem sabemos que Hashem, ele percebe ali o pecado do bezerro de ouro. Nesse sentido, Moshe sobe no Monte Sinai para negociar ali o perdão dos Benei Israel. E logo em seguida nós aprendemos que o tabernáculo ele é construído e Hashem vai habitar no meio deles. Isso é uma prova o quanto Hashem ama o povo de Israel, e isso nos revela também a misericórdia de Deus, que Deus de fato perdoou o pecado do bezerro de ouro. Então o Mexicã ele ia ser construído com essas contribuições do povo de Israel. E de acordo com a Torá, de acordo com Êxodo capítulo 25, verso 8, Hashem iria morar no meio deles. Isto é, a presença de Deus iria estar ali nesse local chamado Mexicã, no meio deles. E aí, queridos, nós temos aqui uma explicação do Midrash que vai trazer grandes insights, grandes ilustrações para nós. Então, eu separei aqui um trecho do Midrash para nós estarmos lendo. Então Hashem ordena que os Benei Israel eles construam uma tenda sagrada para ele. Então o Midrash fala assim: Hashem anunciou a Moshe: quando eu dei os 10 mandamentos no Har Sinai, eu mostrei minha presença aos judeus somente por um pouco de tempo. Agora
quero mostrar entre o Bene Israel o tempo todo. Portanto, quero que eles construam uma moradia onde a minha Sheriná esteja sempre presente. E dali eu farei com você, Moshe. E dali eu falarei com você, Moshe. No deserto, onde todos os judeus vivem em tendas, eu habitarei em uma tenda, o Mishkan, o tabernáculo, para que eu possa estar perto dos judeus em todos os lugares para onde eles forem. Em Eretz Israel, na terra de Israel, onde eles viverão em um só lugar o tempo todo, o rei do povo construirá uma casa sagrada, com paredes de pedras, um Beit Hamikdash, para a minha Sheriná habitar. Hashem deu a Bene Israel a mitzvah, o mandamento, de construir o Mishkan antes de eles pecarem fazendo o bezerro de ouro. Hashem sabia que as nações do mundo zombariam do povo judeu ao ouvir que eles pecaram. Deus certamente não ficará com o povo que fez um bezerro de ouro. Assim Hashem disse a Moshe, antes de Bene Israel pecar, que mais tarde eles deveriam construir o tabernáculo, o Mishkan, onde a sua Sheriná repousaria. Todas as nações entenderiam então que Hashem estava com Bene Israel, mesmo depois que eles pecaram e fizeram a Teshuvá. Bom, o que nós aprendemos aqui? Que Hashem, ele perdoou de fato o pecado do bezerro de ouro, e que agora a direção, a mitzvah, é que o Mishkan, o tabernáculo, seja construído para que a presença de Hashem habite no meio deles. Então, em outras palavras, nós aprendemos que Hashem, ele está cumprindo o seu plano de fazer dessa terra a sua morada. Tanto o tabernáculo como o Beit Hamikdash queria ser construído quando os Bene Israel, quando o povo de Israel entrasse ali na terra de Israel, fazem parte desse projeto, trazer a morada de Hashem para essa terra. Então, o Mishkan iria ser um portal, o meio a qual a presença de Deus iria se manifestar no meio do povo de Israel. E mais para frente na história, por meio do Beit Hamikdash, o templo sagrado, onde aprendemos que Salomão ele vai construir o primeiro templo. Então, nesse sentido, queridos, o que nós aprendemos aqui? Deus está se revelando. Deus está mostrando a sua vontade. Deus está se revelando na terra. Nós não temos dúvida disso. E Hashem escolheu um povo, o povo de Israel, para se revelar para eles. Nós aprendemos que houve ali uma revelação no Sinai, houve uma entrega da Torá para o povo judeu, e nós sabemos, pela Torá oral, que dentro da entrega da Torá já contém as 7 leis de Noa, que são leis voltadas para nós, das nações. Nesse sentido, nós aprendemos de modo indireto que a vontade de Hashem, a vontade do Eterno, é ser revelado para todos. Para os judeus, ele deu as 613 leis. Para nós, não judeus, Hashem, ele deu 7 mandamentos, que tem origem ali com Adão, e a 7ª lei com Noé. E a vontade de Deus é que essas leis sejam transmitidas onde as pessoas possam conhecer a sua vontade. Esse Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus que quer que seus filhos sigam e praticam a sua vontade. Por isso, Deus será revelado a todos. Mas aí vem a pergunta. Hoje, muitas pessoas não conhecem esse Deus, de fato. Mas nós vamos perceber aqui no nosso shiur que no decorrer do tempo, Hashem vai ser revelado para todos, porque essa é a vontade dele. Então nós aprendemos aqui, queridos, que o Midrash ele reforça para nós a habitação de Deus no meio do povo de Israel, no tabernáculo, futuramente no templo sagrado em Jerusalém, e nós vamos perceber aqui que as nações vai ter uma conexão muito forte com essa revelação do futuro. O Midrash, ele traz para nós, o pequeno Midrash, ele traz para nós aqui
algumas parábolas sobre essa parashat e sobre o tabernáculo. Então eu separei aqui o pequeno Midrash para nós estarmos lendo e no decorrer do nosso estudo vamos estar fazendo esses comentários. Por exemplo, nós aprendemos que pelo Midrash que Hashem, ele é um pastor, ele é um guarda que guarda o vinhedo e ele é um pai. Então, olha que interessante a explicação do Midrash. Por quê? Porque uma só comparação não é suficiente. Então, por que Hashem é comparado a um pastor, a um guarda de um vinhedo e a um pai? Uma só comparação não era suficiente? Porque são necessários 3 diferentes Meshalim. Então, de acordo com a explicação, o Midrash está se referindo a 3 épocas diferentes da história do povo judeu. Em cada um desses períodos, Hashem tem um tipo diferente de relacionamento com os judeus. Então, primeiro, quando Benê Israel vagava pelo deserto, Hashem vivia em um Mishkan que era similar a uma tenda de um pastor. Um pastor não vive em um lugar fixo. Ele está sempre se mudando com o seu rebanho e em busca de pasto e monta a sua tenda perto de seus animais para cuidar deles e garantir que tenham comida. Da mesma forma, Hashem se mudava com o Benê Israel no deserto, como um pastor dedicado. Ele cuidava do povo de dia e noite, ao espalhar suas nuvens em volta deles e os alimentavam com maná, codornizes e água da fonte. Então nós percebemos aqui que Hashem, ele vai caminhar com os Benê Israel, habitando ali no Mishkan, fazendo um papel de pastor, que cuida do seu rebanho. Então Israel é o rebanho de Deus e Deus é o pastor de Israel. Então, uma parábola que nós trazemos aqui sobre o Mishkan, uma figura que nós podemos aplicar em Deus é que ele é um bom pastor, não temos dúvida disso. Número 2, em Eretz Israel, na terra de Israel, o rei Salomão construiu o templo para Deus, uma construção de pedras. Assim como o guarda do vinhedo em sua cabana cuida do vinhedo, da mesma forma fazia Hashem, que através do Beit HaMikdash protegia a terra de Israel de todos os inimigos. No entanto, o Beit HaMikdash era comparado a uma cabana e não a uma casa permanente, pois ele não duraria para sempre. Hashem previu que o templo continuaria a existir somente enquanto os filhos de Israel cumprissem a Torá diligentemente. Quando eles abandonaram as mitzvot de Hashem, ele fez com que o templo fosse construído. E segundo o Beit HaMikdash, também foi construído por causa dos pecados do Benê Israel. Então nós aprendemos aqui uma segunda situação. Deus guardando o povo de Israel. Deus protegendo o povo de Israel. Porém, se eles quebrassem os mandamentos de Deus, Hashem iria permitir com que os inimigos entrassem na terra de Israel e destruíssem ali o templo sagrado. E terceiro, quando o Mashiach chegar e Hashem nos der o terceiro Beit HaMikdash, esse será comparado a uma casa, porque durará para sempre. Então todas as nações honrarão Hashem e honrarão a nós e seus filhos. Então nós percebemos que na era messiânica, na era de Mashiach, nós teremos o terceiro templo. E o terceiro templo será um lugar onde Deus vai habitar. Então o tabernáculo, ele tinha a finalidade de ser construído para Deus habitar. Posteriormente, o primeiro e o segundo templo foram construídos para essa finalidade. Mas nós sabemos que o segundo e o primeiro templo foram destruídos. Porém, virá o terceiro templo, de acordo com o que falou o profeta Ezequiel, capítulo 37, verso 24, e o terceiro templo vai ser reconstruído e agora para sempre. E aí, o que tem a ver tudo isso que Deus vai se revelar a todos? Porque com a construção do templo, nós vamos ver textos como, por exemplo, Isaías capítulo 2,
as nações indo em Sião, em Jerusalém, aprender a Torá junto com o povo judeu. Nós vamos ver, por exemplo, Isaías capítulo 11, verso 9, que toda a terra vai se encher do conhecimento de Hashem. Zacarias 8, 23, as nações vão procurar o povo judeu. Sofonias capítulo 3, verso 9, todos servirão a Deus no mesmo consenso com o povo de Israel. Por quê? Diz o profeta Ezequiel: o meu santuário, o meu Beit HaMikdash, estará no meio deles, o povo judeu, para testemunho para as nações. E dessa vez, o templo, o santuário, estará e permanecerá para sempre com a chegada do Mashiach. E a lição que nós aprendemos, queridos, na Parashat Terumá, é a importância de nós nos dedicarmos com os nossos recursos, com os nossos talentos, para a construção de locais sagrados que praticam os mandamentos da Torá. Essa Parashá nos ensina a importância de contribuir para a comunidade e de investir em projetos que nos aproximam de Hashem. Que possamos aprender com a Parashá Terumá a importância de contribuir e dedicar nossos recursos para a construção de um lugar sagrado em nossas vidas e em nossa comunidade, onde possamos nos conectar com Deus e cumprir a sua vontade. É por isso que nossa Parashat Terumá fala da casa de Deus, que recebe o nome da contribuição do homem, pois a casa de Deus só poderia estar completa quando sua cláusula do envolvimento humano fosse satisfeita. Em resumo, nós temos um papel fundamental na revelação do Mashiach. O tabernáculo mexicano foi construído e, de acordo com Êxodo capítulo 25, verso 8, Hashem iria habitar no meio deles. Nós sabemos que o mexicano era transitória. O povo de Israel estavam no deserto e estavam indo em direção a Eretz Israel, a terra de Israel. Quando eles entraram na terra de Israel, o mexicano sai de cena e entra agora o templo, o santuário, o Beit HaMikdash. E Hashem se manifestava ali no Beit HaMikdash, no templo em Jerusalém. Porém, nós sabemos que o primeiro templo e o segundo templo foram destruídos. Um, na época do Império Babilônico, e o segundo Beit, ele foi destruído ali pelo Império Romano entre o ano 69 e 70 da Era Comum. Porém, o profeta Ezequiel 37, 24 diz que o terceiro templo vai ser construído com a chegada do Mashiach. Só que quando o Mashiach chegar e o terceiro templo for construído, o profeta Ezequiel bateu o martelo. O templo nunca mais vai ser destruído. Isto é, Hashem vai estar no meio do povo de Israel, vai se manifestar ali no Beit HaMikdash, e isso será um testemunho para todas as nações, como falou o profeta Ezequiel. Nesse sentido, Deus será revelado para todos. E a lição que nós aprendemos é que, da mesma forma que houve um envolvimento, uma contribuição do povo de Israel lá no deserto, quando eles saíram do Egito, na construção do mexicano, do tabernáculo, assim como houve uma colaboração do povo de Israel na construção do primeiro, do segundo Beit, e vai ter agora no terceiro Beit, o templo sagrado em Jerusalém, a nossa parte, como não-judeus, é nós divulgarmos essa era tão sublime, chamado a Era de Mashiach. Terumá nos ensina a importância de nós dedicarmos os nossos recursos, os nossos talentos, para trazer coisas boas para a face da terra. Haverá um tempo que todos, de acordo com Sofonias 3:9, servirão a Deus ombro a ombro com o povo de Israel, e a presença de Deus será revelada a todos. Naquele dia, o Eterno será um e o seu nome um. Que possamos usar os nossos talentos, os nossos recursos, para trazer a morada de Deus para a face dessa terra. Shavua Tov, uma boa semana, Deus abençoe.